Olá pessoal, eu tenho aqui em minhas mãos as Escrituras, porque eu reconheço que as Escrituras são algo muito importante para a sua e a minha vida. Para a nossa vida cristã, ela é fundamental, ela é decisiva, porque é nela que está escrito aquilo que devemos praticar para termos uma vida em Cristo saudável, perfeita, irrepreensível, sem mácula, sem impedimento algum, sem nada que possa nos enganar. É por meio das Escrituras que isso vai acontecer. Então, nós devemos ter esse conhecimento, nós devemos estar conscientizados disso, nós devemos se inteirar do que está escrito, porque o que está escrito aqui é o que as Escrituras nos dizem. E o que as Escrituras nos dizem a respeito dos dízimos? Se você fizer essa pergunta para um pastor, se você chegar para um pastor, um bispo, um apóstolo e perguntar o que as Escrituras nos dizem sobre os dízimos, rapidamente ele vai lembrar do texto clássico sobre esse assunto, que é Malaquias 3:10. Ele já decorou esse texto. Está na ponta da língua dele quando alguém lhe pergunta sobre essa questão. Ele vai logo nesse texto. Porque lá está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, é com esse versículo que ele impõe às pessoas, aos membros da sua denominação, que essas pessoas têm que dar 10% dos salários que elas recebem nos seus empregos. É assim que eles usam esse texto para enganar os incautos, para dizer que é Deus que está falando, porque naquele texto lá de Malaquias 6:10 está claro que é Deus que está falando, trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Foi Deus que falou isso. Então eles usam esse artifício, essa artimanha, dizendo que está escrito que é para as pessoas trazerem dízimos, para as denominações, para os templos construídos por mãos humanas. Eles têm que trazer 10% do seu salário, 10% do dinheiro que eles recebem, do salário que eles ganham ali, onde eles trabalham. Essa é a esperteza desses homens que usam esse texto para conseguir que as pessoas tragam dízimos. É assim que eles fazem. Mas isso está errado. Por que está errado? Porque eles estão se baseando num texto que está no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Porque se você for ler as Escrituras, você vai ver que já existe uma nova aliança. E o próprio texto diz, se você ler a Epístola aos Hebreus, você vai ver que essa nova aliança já foi instituída. E ela cancelou a primeira. Aquela primeira aliança, ela ficou antiquada, envelhecida. E o próprio texto diz que aquilo que fica envelhecido está prestes a desaparecer. E foi isso que aconteceu. A antiga aliança desapareceu para sempre. O que está instituído agora é a nova aliança. E na nova aliança não existe mais dízimos, não existe mais circuncisão, não existe mais sábados, não existe mais os 10 mandamentos. Tudo foi encravado na cruz. Está escrito isso bem claro. É isso que a Escritura nos diz. Leia a Epístola de Paulo aos Colossenses, que você vai ver. Essa verdade está sendo dita para você lá, pelas Escrituras. Não tem como ter dúvida. Então, se não tem como ter dúvida, agora você só pode ter certeza e convicção de que é assim. E se é assim, você tem que andar de acordo com a nova aliança, você tem que viver essa nova aliança. Você tem que se inteirar da nova aliança.
para poder entender que você não está mais submetido ao jugo de escravidão da lei, da velha aliança. Nunca mais. Não há mais nenhuma possibilidade disso acontecer hoje, no século XXI, em que nós estamos. Não tem como mais ninguém viver dessa forma, não tem cabimento algum, porque nós já temos as Escrituras nos dizendo aquilo que vai nos esclarecer sobre essa questão. Então, é necessário ler, sim. Leia a Epístola aos Hebreus, que você vai ver essa verdade escrita lá. Leia desde o início, desde o primeiro capítulo. E quando você chegar no capítulo 7, aí sim você vai ver o que significa dízimos hoje. Então, é necessário ler. E ao ler, você vai estar ouvindo o que a Escritura diz. É essencial para você e para mim que possamos ouvir o que a Escritura diz, porque é o que ela diz é que vai nos esclarecer. Não dê ouvidos mais ao que os pastores, bispos e apóstolos dizem, porque eles sempre vão bater nessa tecla, sempre vão insistir nesse erro, nessa teimosia. Eles não querem largar. Eles não querem largar a sua fonte de lucro. Eles não querem mais. Eles já estão muito mal acostumados com isso e querem mais, querem viver disso. Essa é a realidade. Então, nós não devemos se deixar envolver e se enredar por essa realidade. Temos que fugir dela. E o meio pelo qual nós devemos fugir dela é pelo que diz as Escrituras. É muito bem claro isso. Então, nós não podemos mais financiar esse tipo de coisa. Isso é errado. É hora de dar ouvidos ao que a Escritura diz para fazermos o que é certo e aprovado pelo Senhor Jesus. Porque quem sofreu a cruz, a morte na cruz, foi o Senhor Jesus. Ele é que disse que está consumado. Ele passou por aquele sacrifício. Só que muitos hoje estão desfazendo o escândalo da cruz. Estão pegando coisas da antiga aliança e querendo colocar novamente na igreja. Mesmo que a igreja hoje já esteja sobre a nova aliança. A igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra está sob a nova aliança, sim. Isso é permanente, é definitivo. Não há como mudar. Então, é necessário que tanto você como eu entendamos isso pelo que a Escritura diz. E o que a Escritura diz é muito bem claro e simples. Está escrito lá. É só você ler, que você vai se inteirar da verdade pelo que a própria Escritura diz. Então, eu não estou aqui para convencer ninguém. Quem vai convencer da verdade é a Escritura que diz. Não sou eu e nem mais ninguém. É a Escritura que você já tem em suas mãos aí. Assim como eu estou segurando essa aqui, as Escrituras aqui, você tem também. Você pode ler. Eu já li, você tem que ler também. E ao ler, você vai ouvir o que a Escritura diz a respeito disso, para o seu esclarecimento, para o seu bem, para você não mais ser enganado por esses homens inescrupulosos que, infelizmente, deturpam as Escrituras para continuar recolhendo dízimos. Esse é o erro que nós devemos combater pelo que a Escritura diz. Então, não podemos mais nos deixar levar por isso. É hora de acabar com isso. É hora de terminar isso. É hora de dizimar o dízimo para sempre em sua vida. Ou você vai querer continuar financiando esse tipo de coisa. Você vai continuar sendo cúmplice disso, conivente? Você vai continuar participando, consentindo com isso, sabendo que você está errado? Porque a Escritura diz isso claramente, que aqueles que continuam praticando esse tipo de coisa estão errando.
E ninguém pode continuar no erro. É hora de acertar. Ninguém pode continuar no erro de não conhecer o que está escrito. É hora de acertar. É hora de aprender o que está escrito. E ouvindo o que diz a Escritura, você vai aprender sim, com certeza. E até mesmo porque o próprio Espírito Santo vai te conduzir a essa verdade bem clara e simples. Ele vai ajudar você a compreender. Ele vai tirar sua dúvida. Vai colocar certeza e convicção. A vida em Cristo tem que ser assim. Você tem que andar e viver pela verdade do que está escrito. Você não pode viver em desacordo com o que está escrito. Se você está mal acostumado com isso, se você já está muito envolvido e enredado por esse erro, é hora de se purificar desse erro. Pelo que a Escritura diz. Não dê ouvidos mais a homens, dê ouvidos ao que a Escritura diz. Porque o que a Escritura diz é para fazer com que você conheça a verdade, que é a realidade dos fatos. Simples assim. Então eu espero que você entenda isso. Porque sempre que se falar em dízimos, eles já estão doutrinados a pegar textos do Velho Testamento, seja de Malaquias, seja de Deuteronômio, seja de Levítico, Números, enfim. Eles vão pegar esses textos e vão tentar fazer com que você continue dando dízimos a eles. Eles vão tentar te persuadir com esses textos. Eles vão tentar te enganar. Eles vão usar sofismas e raciocínios falazes para fazer você continuar cada vez mais entregando dízimos, te ameaçando, como se houvesse um tipo de chantagem, digamos assim. Porque se você não contribuir com dízimos, eles dizem que o devorador vai te pegar, vai consumir. Eles chegam a esse ponto aí, de chantagear as pessoas, e as pessoas caem nessa chantagem emocional e entregam dízimos. Tem um pastor, tem um apóstolo por aí, aqui no Brasil mesmo, que na denominação dele agora é trízimo. Aquelas pessoas lá têm que dar 30%, digamos assim, do salário que elas ganham. Esse homem é um aproveitador. Ele está errado e quer levar as pessoas ao erro também. Tudo porque ele mesmo que ele tenha a Escritura, ele não dá ouvidos ao que está escrito. E ele quer levar os outros a não ouvir também, enganar os incautos, ingênuos e inocentes que se deixam levar por isso. E se eu for falar aqui mais, você vai ver que esse negócio de dízimo, infelizmente, já está um absurdo. Está terrível esse engano. Nenhuma cegueira de entendimento pode continuar. Não pode continuar. Ninguém pode continuar nessa cegueira de entendimento que muitas pessoas hoje estão assim nessa condição. Porque continuam mensalmente, todo mês, indo entregar 10% do seu salário. Isso é algo errado, é algo nocivo, é algo perverso que esses pastores, bispos e apóstolos fazem com as pessoas. Enganam as pessoas, usando as Escrituras, deturpando o que está escrito para o benefício deles. Esse é um engano que não pode continuar nem na sua vida nem na minha. Por isso, nós devemos dar valor ao que diz a Escritura, porque as Escrituras dizem contra esse tipo de coisa. Porque as Escrituras da Nova Aliança estão de acordo com a Nova Aliança. É isso que nós devemos perceber pelo que diz a Escritura, porque as Escrituras falam também sobre essa questão da Nova Aliança, instituída com base em superiores promessas pelo sangue do Senhor Jesus. Então nós não devemos mais fazer isso em tempo algum. É hora de acabar com isso definitivamente. Você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso, sim, porque assim isso vai provar que nós estamos ouvindo o que diz a Escritura de forma muito clara e simples para a nossa própria correção e educação na justiça.
Então isso tem que acontecer. Então eu espero que todos agora possam dar ouvidos ao que diz a Escritura, para que assim possam acertar, para que assim possam viver uma vida para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Esse tem que ser o objetivo da sua vida e da minha vida. Então, que nós possamos fazer isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.